Imagine um caminho que começa nas sombras e ascende gradualmente em direção à luz. Um caminho que todos nós percorremos, cada um em seu próprio ritmo, cada um com suas próprias dificuldades. Este é o caminho da fé, uma jornada que transcende o simples ato de acreditar. É uma jornada de transformação. Hoje quero compartilhar com você uma oração diferente, uma história de redenção e esperança que ressoa em cada coração humano. Uma história sobre como, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz divina nunca deixa de brilhar para aqueles que mantêm seu coração aberto. Prepare seu espírito, abra seu coração e junte-se a mim nesta jornada de fé. Querido Pai Celestial, venho hoje como um narrador de tua infinita bondade, como um peregrino que caminha nas estradas da vida carregando histórias de queda e redenção, de escuridão e luz, de perda e encontro. Histórias que são minhas, que são nossas, que são de toda a humanidade desde o princípio dos tempos. Em cada palavra desta oração, busco não apenas comunicar, mas comungar, criar um espaço sagrado onde nossas almas possam se encontrar contigo. Muitos de nós chegamos a ti carregando fardos pesados demais para nossos ombros humanos. Chegamos com perguntas para as quais não temos respostas, com feridas que teimam em não cicatrizar, com medos que nos paralisam no meio da noite. Sabemos que tu és o Deus que transforma lágrimas em sementes de esperança, que transforma desertos em jardins florescentes, que transforma a morte em vida. E é por isso que hoje nos reunimos, não apenas para pedir, mas para testemunhar, para lembrar, para celebrar esta verdade fundamental, que em ti toda a história encontra seu verdadeiro significado. Senhor, há em nós uma sede que somente as águas vivas do teu Espírito podem saciar. Há em nós um vazio que somente a tua presença pode preencher. E mesmo quando não conseguimos articular o que sentimos, quando as palavras falham e o silêncio parece ser nossa única linguagem, tu nos compreendes. Tu nos conheces desde antes da fundação do mundo. Cada pensamento, cada desejo, cada sonho que habita nosso ser. Recordo-me da história de uma mulher que conheci anos atrás. Maria era o seu nome. Uma mulher de meia idade cujos olhos carregavam histórias não contadas de sofrimento. Ela havia perdido seu único filho em um acidente, e com ele, parecia ter perdido também sua capacidade de acreditar em qualquer coisa boa no mundo. Por anos, ela vagou pelos corredores vazios de sua casa, pelos espaços vazios de sua alma, incapaz de encontrar um caminho de volta à vida. Onde estava Deus quando meu filho precisava dele? Ela me perguntou certa vez, com uma voz que continha todas as tempestades do mundo. Não havia resposta fácil para sua pergunta, nenhuma fórmula teológica que pudesse aliviar instantaneamente sua dor. Mas o que aconteceu nos meses seguintes foi um testemunho do poder transformador da presença divina. Pai Celestial, assim como fizeste com Maria, pedimos que faças conosco. Quando ela finalmente se permitiu chorar nos braços da comunidade, quando finalmente se permitiu questionar sem medo de blasfêmia, quando finalmente se permitiu sentir toda a extensão de sua dor, foi então que o milagre começou a acontecer. Não o milagre de apagar a perda, pois seu filho continuava ausente, mas o milagre da transformação interior, o milagre da ressurreição espiritual. Senhor, tu nos ensinas através das Escrituras que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para Maria a noite durou anos. E muitos de nós estamos ainda no meio dessa noite escura da alma. Pedimos que nos lembres como fizeste com ela, que as estrelas só são visíveis na escuridão, e que mesmo nas horas mais negras, tua luz nunca deixa de brilhar. Talvez não possamos vê-la com nossos olhos físicos, talvez não possamos senti-la com nossos sentidos limitados, mas ela está lá, constante como teu amor, eterna como tua promessa. Recordo-me também de João, um homem que construiu sua vida sobre as areias do sucesso material, apenas para ver tudo desmoronar quando a economia colapsou. Em questão de meses ele perdeu seu emprego, sua casa, suas economias, tudo o que havia definido seu valor como pessoa na sociedade. Eu não sei mais quem eu sou, ele confessou numa tarde chuvosa sentado no banco de uma igreja vazia. Toda a minha vida eu fui o homem bem-sucedido, o provedor, o vencedor. Agora quem sou eu? Senhor Deus, tu que és o oleiro e nós o barro, quantas vezes precisamos ser quebrados para sermos remodelados? João descobriu, através de sua perda, que sua identidade nunca esteve naquilo que possuía ou conquistava. Sua verdadeira identidade, como a de todos nós, estava escondida em ti, no fato de ser amado incondicionalmente, de ser filho de um rei, de ter valor intrínseco que nenhuma circunstância externa poderia diminuir. Ó Pai, quando perdemos nossas falsas identidades,
Quando os castelos que construímos com nossas próprias mãos desabam, é então que finalmente podemos descobrir quem realmente somos em ti. João aprendeu que quando perdemos tudo, ganhamos a oportunidade de encontrar o único tesouro que verdadeiramente importa, o tesouro de conhecer-te e ser conhecido por ti. E como esquecer de Ana, a jovem cuja fé foi testada não pela tragédia repentina, mas pelo silêncio prolongado dos céus. Por anos ela orou pela cura de sua doença crônica. Por anos ela esperou por um sinal, por um milagre, por qualquer evidência de que suas orações estavam sendo ouvidas. Às vezes, ela confessou: sinto como se estivesse falando com as paredes, como se minhas orações não subissem mais alto que o teto. Senhor Jesus, tu que no Getsêmani experimentaste o peso esmagador do silêncio divino, tu compreendes como ninguém o que é clamar e não receber resposta imediata. Ana descobriu, como muitos de nós ainda estamos descobrindo, que a fé não é simplesmente acreditar que tu responderás nossas orações da maneira que desejamos, mas confiar que, independentemente da resposta, tu estás presente, tu estás trabalhando, tu estás sustentando. A doença de Ana não desapareceu milagrosamente, mas algo dentro dela foi curado. Sua percepção do que significa confiar em Deus, sua compreensão do que significa ser amada mesmo quando o sofrimento persiste. Entendi, ela disse depois, que Deus não estava ignorando minhas orações. Ele estava respondendo uma pergunta mais profunda que eu nem sabia que estava fazendo. Posso confiar em Deus mesmo quando não entendo seus caminhos? Pai Celestial, muitos de nós estamos fazendo essa mesma pergunta hoje. Em meio às incertezas da vida, em meio às doenças que não são curadas, aos relacionamentos que não são restaurados, aos sonhos que não se concretizam como esperávamos, podemos confiar. Podemos acreditar que tu estás trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que te amam, mesmo quando esse bem parece irreconhecível aos nossos olhos humanos. E então há Pedro, cujo coração foi endurecido por décadas de amargura e ressentimento. Traído por seu melhor amigo, abandonado por sua esposa, ele construiu muros altos e impenetráveis ao redor de seu coração. Perdoar? Ele riu quando o assunto foi mencionado. Algumas coisas são imperdoáveis. Senhor Deus, tu que na cruz pronunciaste as palavras mais difíceis e mais libertadoras da história. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Tu conheces o preço e o poder do perdão verdadeiro. Pedro descobriu, após anos de carregar o peso do ódio, que o perdão não era um presente que ele estava oferecendo aos seus ofensores. Era um presente que ele estava oferecendo a si mesmo. Num retiro espiritual, sozinho diante de uma cruz de madeira, Pedro finalmente permitiu que as lágrimas represadas por tanto tempo fluíssem livremente. E junto com essas lágrimas, fluiu também a veneno da amargura que havia envenenado seu espírito por tantos anos. Foi como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas, ele descreveu depois. Eu não sabia que era possível sentir-se tão leve. Ó Pai, como é pesado o fardo do não perdão. Como é exaustivo carregar o peso dos ressentimentos acumulados, das mágoas não processadas, das feridas antigas que continuamos a cutucar para que não cicatrizem. Ajuda-nos, como ajudaste Pedro, a compreender que perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi aceitável, ou que não importa, ou que devemos permitir que aconteça novamente. Perdoar significa escolher não deixar que o passado doloroso determine nosso presente e nosso futuro. Significa escolher a liberdade em vez da prisão autoimposta da amargura. E há ainda a história de Lucas e Sofia, um casal cuja fé foi testada não pela tragédia ou pela perda, mas pela rotina, pela monotonia, pela sensação gradual de que Deus havia se tornado apenas um conceito distante, um hábito dominical, uma tradição familiar esvaziada de significado real. Não sentimos mais nada durante os cultos, confessaram. Oramos, mas parece mecânico. Lemos a Bíblia, mas as palavras não penetram. É como se estivéssemos apenas cumprindo uma obrigação. Senhor Jesus, tu que vieste para que tenhamos vida, e vida em abundância, tu compreendes que a fé verdadeira nunca pode ser reduzida a um conjunto de rituais vazios ou crenças intelectuais sem impacto no coração. Lucas e Sofia descobriram através de sua crise espiritual que estavam buscando as sensações associadas à fé em vez da pessoa que é o objeto da fé. Foi durante um período de silêncio intencional, de afastamento das atividades religiosas frenéticas, que eles redescobriram a simplicidade e a profundidade do relacionamento pessoal contigo. Percebemos, disse Sofia,
que estávamos tão ocupados fazendo coisas para Deus que não tínhamos tempo para simplesmente estar com Deus. Pai Celestial, quantos de nós caímos na mesma armadilha? Quantos de nós confundimos atividade religiosa com espiritualidade autêntica? Quantos de nós buscamos experiências emocionais em vez de transformação verdadeira? Quantos de nós nos tornamos especialistas em falar sobre Ti, sem realmente conhecer-te intimamente? Ajuda-nos, como ajudaste Lucas e Sofia, a redescobrir o coração pulsante da fé, o relacionamento pessoal diário transformador contigo. Que possamos, como Maria de Betânia, escolher a boa parte de sentar-nos aos Teus pés, ouvir a Tua voz, absorver a Tua presença, sabendo que esta é a única fonte verdadeira de vida abundante. E não posso deixar de mencionar Rafael, o homem que viveu décadas fugindo de seu chamado, convencido de que não era digno, não era capaz, não era o tipo de pessoa que Deus poderia usar. A outros mais talentosos, ele argumentava. A outros mais espirituais, mais eloquentes, mais preparados. Senhor Deus, Tu que escolheste pescadores iletrados para serem Teus apóstolos, uma prostituta para ser a primeira testemunha da ressurreição, um perseguidor da igreja para ser o maior missionário da história. Tu continuas a confundir as expectativas humanas, escolhendo o fraco para envergonhar o forte, o simples para confundir o sábio. Rafael descobriu, após uma vida inteira de desculpas e adiamentos, que o chamado de Deus nunca foi baseado em suas qualificações, mas na disposição divina de qualificar os chamados. Quando finalmente disse sim ao trabalho com crianças carentes em sua comunidade, um ministério que ele havia evitado por décadas, ele descobriu uma alegria e uma realização que nunca havia experimentado antes. Eu sempre pensei, ele refletiu mais tarde, que dizer sim a Deus significaria sacrificar minha felicidade. O que eu não percebi é que a verdadeira felicidade só seria encontrada quando eu parasse de resistir ao propósito para o qual fui criado. Ó Pai, quantos de nós ainda estamos resistindo ao Teu chamado? Quantos de nós, como Jonas, estamos fugindo na direção oposta, convencidos de que sabemos melhor o que trará realização às nossas vidas? Ajuda-nos a compreender como Rafael compreendeu, que Teu jugo é suave e Teu fardo é leve. Não porque o serviço cristão seja livre de desafios, mas porque quando finalmente nos rendemos ao Teu propósito, descobrimos que fomos perfeitamente projetados para cumpri-lo. E há a história de Raquel, cuja fé foi testada não pelo sofrimento pessoal, mas pelo sofrimento dos outros, pela injustiça sistêmica, pela pobreza endêmica, pelo aparente triunfo do mal no mundo. Como posso acreditar em um Deus bom, ela questionava, quando há tantos inocentes sofrendo? Como posso falar de um Deus amoroso para pessoas que só conheceram abandono e crueldade? Senhor Jesus, Tu que choraste diante do túmulo de Lázaro mesmo sabendo que irias ressuscitá-lo, Tu que sentiste compaixão pelas multidões porque estavam desgarradas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor, Tu compreendes o peso da empatia verdadeira, o custo emocional de realmente ver o sofrimento do mundo. Raquel descobriu, através de sua crise de fé, que suas perguntas difíceis não eram sinais de descrença, mas expressões de um coração que se importava profundamente, um coração que, nesse aspecto, refletia o próprio coração de Deus. Foi quando ela parou de tentar defender intelectualmente a bondade de Deus e começou a demonstrar praticamente essa bondade através de ações concretas de compaixão que sua fé encontrou um novo e mais profundo alicerce. Entendi, ela disse, que não sou chamada a explicar o sofrimento, mas a aliviar o sofrimento, não a justificar a existência do mal, mas a combater o mal com o bem, não a convencer os outros da bondade de Deus com argumentos, mas a tornar essa bondade tangível, através das minhas mãos, dos meus pés, da minha voz. Pai Celestial, muitos de nós estamos lutando com as mesmas perguntas que atormentaram Raquel. Em um mundo repleto de violência, injustiça, exploração e sofrimento aparentemente sem sentido, como mantemos viva a chama da fé? Como proclamamos um evangelho de esperança, sem parecer insensíveis ou desconectados da realidade brutal que muitos enfrentam? Ajuda-nos a compreender como Raquel compreendeu que a fé cristã autêntica nunca foi uma fuga da realidade, mas um mergulho mais profundo nela, seguindo os passos daquele que não permaneceu distante em sua perfeição celestial, mas se esvaziou a si mesmo para entrar em nossa bagunça humana, para sofrer conosco e por nós, para demonstrar que o amor é mais forte que a morte, e que a última palavra na história não pertence ao mal, mas a ti. E finalmente há a história de todos nós, uma história ainda em processo de ser escrita,
Uma história com capítulos de luz e sombra, de fé e dúvida, de queda e redenção. Uma história que, vista isoladamente, pode parecer pequena e insignificante, mas que, quando entrelaçada com todas as outras histórias de busca e encontro, forma o grande tapete da redenção divina que se estende por toda a história humana. Senhor Deus, em cada uma dessas histórias, a de Maria que perdeu seu filho, a de João que perdeu suas posses, a de Ana que lutou com o silêncio divino, a de Pedro que precisou aprender a perdoar, a de Lucas e Sofia que redescobriram a intimidade da fé, a de Rafael que finalmente abraçou seu chamado, a de Raquel que transformou suas dúvidas em ação. Vemos reflexos de nossa própria jornada espiritual, pois todos nós, em momentos diferentes e de maneiras diferentes, experimentamos perdas que nos deixam vazios, enfrentamos silêncios que testam nossa confiança, carregamos feridas que clamam por cura, resistimos a chamados que nos desafiam a sair de nossa zona de conforto, questionamos realidades que parecem contradizer tua bondade. E em cada uma dessas histórias vemos também o fio dourado da tua graça, essa graça que nos encontra exatamente onde estamos, mas que ama demais para nos deixar ali, essa graça que não elimina magicamente todos os nossos problemas, mas que nos dá força para atravessá-los, essa graça que não responde todas as nossas perguntas, mas que nos sustenta em meio às incertezas, essa graça que transforma nossas feridas em fontes de cura para outros, nosso sofrimento em capacidade de compaixão, nossas quedas em testemunhos de redenção. Pai Celestial, à medida que continuamos nossa jornada de fé, lembramos que não caminhamos sozinhos. Caminhamos ao lado de todos aqueles que, através dos séculos, enfrentaram seus próprios desertos e montanhas, suas próprias tempestades e calmarias. Caminhamos ao lado de Abraão, que saiu sem saber para onde ia, de Moisés, que preferiu sofrer com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres temporários do pecado, de Davi, cujo coração quebrantado produziu salmos que ainda ecoam em nossos momentos de desespero, de Esther, que arriscou tudo pelo bem dos outros, de Pedro, que afundou nas águas mas sentiu tua mão erguendo-o, de Paulo, que aprendeu que tua graça é suficiente e que teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E acima de tudo, caminhamos ao lado daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que por causa da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele que conhece cada pedra em nosso caminho, cada espinho que nos fere, cada medo que nos assombra, cada dúvida que nos paralisa, e que ainda assim continua a nos chamar para uma vida de confiança radical, amor sacrificial e esperança inabalável. Meus irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre estas histórias de fé testada e transformada, eu os convido a considerar: qual é a sua história? Qual capítulo você está vivendo agora? Você está como Maria lutando com uma perda devastadora? Ou como João enfrentando uma crise de identidade? Talvez como Ana questionando o silêncio aparente de Deus? Ou como Pedro, precisando liberar perdão para encontrar liberdade? Ou talvez sua luta seja mais parecida com a de Lucas e Sofia, buscando redescobrir a vitalidade de sua fé? Ou com a de Rafael, finalmente abraçando seu chamado? Ou com a de Raquel transformando dúvidas em compaixão ativa? Onde quer que você esteja em sua jornada, saiba que você não está sozinho. Não apenas porque há outros caminhando ao seu lado, enfrentando lutas semelhantes, fazendo perguntas semelhantes, buscando esperança em meio a circunstâncias semelhantes, mas porque o próprio Deus caminha com você, dentro de você, sustentando cada passo, contando cada lágrima, ouvindo cada oração dita e não dita. Convido você a trazer sua história, com todas as suas complexidades e contradições, para os pés deste Deus que é especialista em transformar cicatrizes em estrelas, caos em cosmos, morte em vida. Traga suas perguntas sem medo, suas dúvidas sem vergonha, suas feridas sem disfarces, pois é justamente nesses lugares de honestidade radical que o milagre da transformação começa a acontecer. E convido você a se juntar à grande comunidade de peregrinos da fé, aqueles que descobriram que crer não é a ausência de perguntas, mas a presença de confiança, que seguir a Cristo não é escapar do sofrimento, mas encontrar significado no sofrimento, que a vida espiritual autêntica não é caracterizada pela perfeição humana, mas pela dependência humilde da graça divina. Senhor Deus, ao concluirmos este tempo de reflexão e oração, queremos reafirmar nossa confiança nas tuas promessas eternas. Promessas que declararam que nada poderá nos separar do teu amor,
nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Promessas que asseguram que, para aqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem, não necessariamente para o conforto, ou para a prosperidade, ou para a ausência de problemas, mas para o bem supremo de sermos conformados à imagem do teu Filho. Sabemos que a jornada da fé não termina aqui, que haverá ainda vales e montanhas à nossa frente, tempestades e calmarias, momentos de clareza cristalina e períodos de névoa espessa onde o caminho parece incerto. Mas seguimos adiante com a certeza de que não caminhamos sozinhos, e que o destino final, a completa restauração de todas as coisas, a secagem de toda lágrima, o fim de toda dor, vale infinitamente mais do que qualquer dificuldade enfrentada ao longo do caminho. Que cada história compartilhada hoje, cada testemunho de tua fidelidade em meio às tempestades da vida, seja uma âncora para nossa alma quando as águas se agitarem. Que possamos lembrar, nos momentos de dúvida, das inúmeras vezes em que tu provaste ser fiel, em nossa própria vida e na vida de tantos que vieram antes de nós. E que nossa própria história, com todos os seus altos e baixos, suas luzes e sombras, torne-se um testemunho vivo do teu poder transformador. Um convite para que outros também embarquem nesta aventura sagrada de conhecer e ser conhecido pelo Deus que é, simultaneamente, o mistério mais profundo e a verdade mais clara do universo. Em nome daquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que nos amou e se entregou por nós, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém.